Portal Itapipoca, mais uma reportagem especial. Estamos aqui para esclarecer sobre a polêmica que envolve o nome desta creche, a SEI Manuel Neco Teixeira, onde houveram acusações nas redes sociais de uma suposta agressão a uma das crianças por parte das professoras. Aqui entrevistaremos a diretora da instituição, bem como os pais da criança. Estamos aqui com a diretora Tassiane, que esclarecerá corretamente os fatos, como eles realmente se deram aqui dentro desta unidade escolar. Bom dia, né? Bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. Na sexta-feira, dia 22 de setembro, eu fui procurada pelo pai da criança, né, aqui nessa sala, para relatar um machucado que a criança chegou em casa, né? E aí ele veio conversar comigo, conversou com a professora. Quando ele me procurou, ele já tinha conversado com a professora antes, né? E ele veio só a título de me informar da situação. E eu disse assim: paizinho, eu vou conversar com a professora sobre o caso. E ele disse assim: não, diretora, não precisa, eu já conversei com ela e o assunto já está resolvido. Mesmo assim, eu disse: não, eu vou lá, eu preciso conversar com ela, né, com a professora, para ouvir as partes, assim como também a criança. Fui lá, procurei a criança, conversei com a criança, olhei se tinha alguma marca na criança, não tinha nada, né, nem de marca. Conversei com ela, a criança, ela tem 4 anos de idade, está no infantil 3, não se comunica com clareza, né? Por vezes, ela repete o que a gente fala, né? A gente fala uma palavra e ela repete. Então, assim, não ficou uma comunicação não ficou uma comunicação clara. No entanto, como a família me procurou, a gente conversou, a situação foi resolvida, foi esclarecida entre os responsáveis legais da criança, que é o pai e a mãe. Né? A escola ela só tem acesso a esses 2 responsáveis, só deve satisfação a esses 2 responsáveis, que é quem acompanha a vida escolar dessa criança. Na segunda-feira, a gente foi surpreendido, na terça-feira, né, na verdade, porque o vídeo foi feito à noite, em que uma tia disse que a mãe tinha vindo pegar a criança nesse dia na escola e a criança estava machucada no rosto e na orelha, né? Nesse dia, a criança não tinha vindo para a escola, a criança só tinha vindo na sexta-feira, né? Tinha vindo na sexta-feira, passou sábado, domingo e segunda. E ela veio na terça, né? Só reforçando, né, Tassiane? A criança não veio na segunda. Não. O último dia que a criança esteve aqui foi na sexta, né? E na segunda ele não esteve na unidade escolar. Não, ele não esteve nessa unidade escolar, né? A gente tem a chamada no Diário Online, tem a chamada virtual no grupo, lá tem comprovando que ele faltou. E assim, quando esses vídeos foram circulados na rede social, eu fui na terça-feira de manhã na casa da família. Quando eu cheguei lá, a criança também não estava. A criança ainda estava na casa da avó, que, segundo a mãe, a criança passa o final de semana lá. E ele passou o final de semana e a segunda e a terça, né? A terça-feira. E a mãe disse que não tinha conhecimento desses machucados no rosto, que nunca viu isso no filho dela. Ela me relatou isso. O pai também me relatou que não tem conhecimento, que não viu esses machucados. Então, assim, gente, esses machucados, se ele existiu, não foi na escola, porque a criança não veio para cá. Então, não houve isso. Em nenhum momento o pai me procurou, nem a mãe, para me relatar esses machucados, e nem eles têm conhecimento desses machucados. Ontem eles conversaram comigo novamente, porque a criança está vindo para a escola, né? A criança veio na sexta-feira, quando o pai me procurou, e veio na terça, no dia que foi veiculado, né, o vídeo nas redes sociais, a criança veio para a escola, acompanhada da mãe. Normalmente, a criança nunca chorou, né? Não demonstra nenhum medo em chegar na escola, nenhum choro. Pelo contrário, a criança ela se sente à vontade, ela se sente bem aqui. Ontem, a criança veio para a escola, participou da rotina normalmente. Então, assim, essa história foi uma história totalmente mentirosa, fantasiosa, né? Que nem os pais têm conhecimento. Então, assim, uma página sensacionalista veiculou, e nos comentários que a gente vê nos discursos de ódio, as pessoas acreditam que ali quem está falando é a mãe, e não é. A mãe ela não concorda com
com isso que foi exposto, com essa exposição. O pai também não concorda, né? Eles conversaram comigo ontem, estão muito tristes com a situação e, assim, foi uma pessoa que não acompanha a escola, que não acompanha a criança, lá que soube de informações por terceiros, né? Que nem foi pela mãe, nem foi pelo pai, já foi pela outra pessoa, e criou essa história. Não sei a troco de quê, não sei o que essa pessoa pretende, mas, assim, o que ela conseguiu foi envolver toda uma instituição. Como eu falei para ela, eu disse, olha, você envolveu quase 80 profissionais que tem aqui, pessoas que trabalham com responsabilidade, desde a portaria, a gente tem todo esse cuidado, a gente fica aqui todo dia recebendo os pais com maior carinho, com maior educação, recebendo as famílias, recebendo as crianças. E, assim, você envolveu toda uma rede, né? Porque envolveu a rede pública do município de Itapipoca, de certa forma. Vocês foram procurados por essa página para obter esses esclarecimentos direto aqui de você como diretora? A professora foi procurada pela página? Ou essa matéria, né, foi feita aleatoriamente, Tassiane, na sua opinião? Em nenhum momento essa página nos procurou. Inclusive, essa página veio aqui à frente da escola, filmando escondido, né? A gente estava sendo filmado. Um pai chegou para mim e disse, diretora, tem alguém filmando à frente da escola. E aí eu saí para ver. Quando eu saí, a pessoa saiu na moto como se fosse algo realmente assim escondido, né? Clandestino. Clandestinamente. Em nenhum momento a pessoa me procurou para saber a nossa versão, para ouvir as partes. Em nenhum momento eu fui procurada por ninguém. Em nenhum momento. Então, assim, a pessoa pegou um vídeo de uma pessoa, que é muito fácil você pegar fazer um vídeo na rede social e aquilo ali ficar como verdade, para a opinião pública, para ter esse linchamento social. Que o que está acontecendo é um linchamento social em cima de uma pessoa totalmente inocente, né? Que essa situação nunca existiu. Nunca existiu. Existe crianças que se machucam na escola? Existe. As crianças elas entram em atrito, elas mordem, elas batem, elas caem. E isso é comum, não somente aqui, não somente na escola pública, né? Na escola particular também. Sim. E, assim, porque são crianças, né? São 20 crianças numa sala e elas interagem entre si. E aqui o nosso SEI, a gente prioriza muito a questão do cuidar e o educar. A gente segue à risca. E é impossível, nesse cuidar e educar, não ter o toque. A educação infantil ela não existe sem o toque. A gente precisa tocar, a gente precisa abraçar, a gente cuida da criança, né? A gente pega na mãozinha, a gente orienta. Então, assim, não existe como a gente não ter o toque com essa criança. Aqui a gente tem crianças do infantil 2 ao infantil 5, e diariamente a gente troca, a gente banha, a gente dá comida na boca, e tudo isso é educação infantil, né? E a questão do machucar a criança, o eixo principal da educação infantil é as interações e as brincadeiras. E nessas interações e brincadeiras, a criança pode, né, se machucar, pode entrar em atrito com outra criança, com uma cadeira, e isso faz parte. Aí a gente utilizar isso de forma maldosa, né, para difamar um profissional ou vários profissionais, como foi o caso, porque o SEI foi todo manchado. Né? A própria instituição, o próprio sistema de educação infantil, porque quando acontece isso, Tassiane, levanta-se aí toda uma suspeita da comunidade que necessita do serviço. Existe aí toda uma suspeita com relação à integridade, né, dessas crianças. E é muito grave o que foi feito, gravíssimo, no meu entender, é uma questão até judicial, questão que pode ser levada às barras dos tribunais, porque, além de ter sido empanado todo o sistema de educação infantil, ter sido comprometido com uma denúncia totalmente sem base como essa, além de tudo, pôs em risco a vida das pessoas, né? Quer dizer, uma professora dessa, como você mesmo falou, e eu vi os comentários, né? São comentários extremamente agressivos, comentários que realmente falam até mesmo em morte, né?
Falam em coisas, chegam a esse nível, né? E é uma coisa extremamente arriscada. A gente sabe que aqui no país já ocorreram diversos fatos como esse, onde as pessoas foram efetivamente linchadas. O linchamento não foi só virtual, foi um linchamento real. A pessoa foi morta por conta de uma denúncia, né, mentirosa, uma denúncia totalmente sem base alguma. E com o objetivo, no meu entender, com o objetivo claro de atingir o sistema político. Na verdade, o grande alvo é a gestão. E aí, em cima dessa perspectiva, os caras não pensam minimamente nos efeitos institucionais e humanos de uma denúncia irresponsável dessa. Exatamente, coloca em descrédito, né, todo o trabalho que a gente vem realizando, todo um trabalho que a gente já tem, né, como profissional. Eu já estou no município, trabalho com a educação infantil há 11 anos, e aqui tem profissionais que já estão quase já para se aposentar, que já têm 20 anos, e coloca em descrédito não só a educação infantil do nosso centro aqui, como um todo, né? Quando a gente vê comentários que ficam induzindo, mas isso já deve acontecer, e não, gente, isso não acontece. A gente não trabalha dessa forma, a gente tem consciência do nosso trabalho, a gente tem consciência de que a gente está lidando com crianças, e assim, o que a gente orienta aqui, inclusive para os pais, é a questão da não violência, né? E a gente vê, como você viu, um linchamento virtual em cima, né, de profissionais da educação. E isso, de certa forma, nos deixa abaladas, né? A gente vê que não somente as professoras daqui, mas outras professoras de outras instituições, a gente fica com receio, né? De questão, será que eu não posso mais tocar nessa criança porque eu posso ser acusada de alguma coisa? Então, assim, a gente, cada vez mais, a profissão do professor é uma profissão de risco, é uma profissão que daqui uns dias a gente tem medo até que não exista, né? Por conta desses problemas, por conta desse julgamento. A gente está todo dia aqui desenvolvendo um trabalho tão bonito e ninguém vem aqui veicular isso, né? Dizer, olha como é que está sendo o trabalho aqui com as crianças, os projetos que a gente desenvolve na escola, são projetos assim voltados realmente para o desenvolvimento da criança. E essas ações boas, elas não são, né, divulgadas. Na realidade, não são por esse tipo de página, que, na verdade, é uma página que, como o próprio sobrenome já coloca, é uma página voltada para a desgraça, uma página voltada para o que está acontecendo de ruim, para não construir certezas, mas para construir caos. Então, é isso. É diferente. Nossa página, por exemplo, o Portal Itapipoca, não. Nós temos uma responsabilidade social com o que a gente veicula. E a gente sempre procura veicular o que está acontecendo de bom na nossa cidade. Lógico que nós não somos tão inocentes. Se houver problemas que a comunidade nos procurem, obviamente, também veicularemos. Mas da forma correta, ouvindo os dois lados, né, para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Aqui nós estamos com a mãe desta criança, que é a Eudinísia Lima Fernandes. É isso, Eudinísia Lima Fernandes, que vai falar, né, a sua versão, a maneira como ela está vendo toda essa situação que gerou bastante engajamento negativo aí nas redes sociais. Pois é, né? Ele veio para a escola, né? E quando chegou em casa, que eu tirei a blusinha dele, eu vi mesmo, né, uma manchazinha aqui no braço dele. Ali eu fiquei na minha, mas no dia seguinte eu procurei o pai dele e mostrei, né, a mancha. Aí eu até falei, né, e aí, José, tu acha que pode ter sido, né, porque ele falou que tinha sido a tia. Aí ele, não sei. Aí no outro dia, né, ele veio deixar a criança na escola e entrou em contato, né, com elas. Eu não entrei em contato em momento nenhum, né, fiquei na minha, mas ele conversou com a diretora e também com a professora, tinha sido olho a olho, ela tinha se explicado, né? Daí, então, ele falou assim para mim, né, que ela tinha feito isso, e eu também fiquei na minha, né? Ali estava tudo certo. Isso foi na quinta-feira. Na quinta-feira é que você observou essas pequenas manchas no braço da criança. Sim, sim. Na quarta-feira, sim, na quarta-feira. Aí eu, né, aí pela manhã que eu
o pai dele sempre vai ver, foi que eu conversei com ele, mostrei, né? Aí até falei, será? Aí ele também, né? Ninguém afirmou nada, né? E ele veio conversar com a diretora. Aí foi isso, Você né? observou mais alguma mancha no rosto e em outro local da criança ou somente essas pequenas manchas no braço? Somente no braço, né? Assim que eu tirar a blusinha, eu percebi logo e também fiquei, né? Fiquei na minha, né? Até falar com o pai dele e observar. A pessoa que aparece nas redes sociais fazendo a denúncia, qual o grau de parentesco com você e qual é realmente vamos dizer assim, a interação dela com a criança e com a instituição escolar Manuel Neco? A pessoa que aparece no vídeo é minha irmã, né? A tia da criança, que ela, né, se preocupa muito, né? E fala da criança e liga e me ajuda assim um pouco financeiramente, mas essa questão ela, né? Se mete mesmo, e briga mesmo, e fala o que tiver de falar, né? Ela não pensa muito. E é isso. Mas ela vem na creche, às vezes ela traz a criança aqui ou ela nunca veio na creche. Como é que é a situação com relação a essa? Porque ela, do jeito que ela falou, é como se ela tivesse vindo pegar a criança na segunda. E na segunda-feira, segundo a direção da creche, a criança não esteve na unidade escolar. Então, isso denota que ela realmente não comparece assim, usualmente, para pegar a criança. Quem é que faz essa, deixar e buscar a criança? Quem é que tem essa responsabilidade? Eu sempre venho, né? Deixar, e o pai dele vem buscar para me ajudar também, né? E minha irmã nunca veio aqui na escola, né? Uma pessoa distante, claro, ela mora em Fortaleza, né? Não tem como acontecer isso, que se morasse aqui, com certeza ela viria. Mas é uma pessoa distante, né? Assim, e o que foi passado no vídeo é uma coisa também que eu não falei, né? Eu não vi. E, e é isso. Estamos aqui ao lado do pai da criança que supostamente foi vítima de agressão nesta unidade escolar, é o Joseudes da Silva, não é isso, Joseudes? E eu queria que você me narrasse como foi assim a sua participação nisso, como foi que você viu tudo isso, já que aqui em off você me narrou que na sexta-feira esteve aqui na creche para falar com a professora sobre pequenas manchas que apareceram no braço da sua criança, não é isso? E que você veio ter um entender do que se tratava essa questão, do que se tratava esse problema. Então, eu quero que você me diga como foi, depois disso, qual foi o prosseguimento dos ocorridos, dos acontecidos. Na quarta-feira, a mãe dele tinha me relatado sobre uma mancha que tinha aparecido no braço da criança, né? Do meu filho. E aí eu perguntei ao meu filho o que era que tinha acontecido, né? E ele mesmo tinha me relatado, foi a titia. Certo, aí faltou na quinta-feira, na sexta eu vim deixar ele no colégio. Tinha relatado a mãe dele que eu vinha deixar e vinha buscar ele na sexta-feira. E já no decorrer já da entrada eu perguntei quem era a diretora e a diretora foi já ali se identificou, né? E eu avisei ela que em seguida eu queria conversar com ela sobre um assunto que era delicado, né? Mas o meu foco mesmo era logo ali conversar primeiramente com a professora para ter entendimento do que foi que aconteceu aquilo, do que tinha gerado aquilo, né? E a professora mesmo me relatou que foi um ato dele brigando com um coleguinha dele. E ela exerceu ali um pouco de um excesso de força no braço. Como meu filho ele é a pelezinha clara, todo mundo ali causa ali uma mancha, né? Entendi. Pra mim tinha sido um beliscão, não vou mentir. Pra mim tinha sido um beliscão. Mas na hora que ela relatou que tinha sido ali um puxão de braço que ela tinha dado, caso que o menino tava brigando, assim, fiquei ali certo, fiquei com um pouco de desconfiança, fiquei. Mas depois conversei com a diretora disse que ia apurar o caso, ia ver o que era que ela poderia fazer ao meu alcance e ia me deixar informado sobre esse assunto.
E aí depois eu vim buscar o meu menino, perguntei novamente como era que tinha sido a escola, disse que tinha, como meu filho ele relata toda a vida, todas as vezes que eu venho buscar meu filho na escola, sempre pergunta a ele como foi a escola, o que foi que ele aprendeu, e ele sempre me diz o que é que ele aprendeu ali na aula dele. Você notou mais alguma outra mancha, Josias, né? Fora essa que você narrou aí, que foi objeto de sua reclamação? Você notou mais alguma pancada, alguma arranhadura na criança, alguma mancha? Não, nenhuma mancha, somente mesmo a do braço. Somente a do braço. Então, quer dizer, na verdade, você reclamou essa problemática na sexta, né? Isso. Na sexta. E aí a criança ficou o resto da sexta, sábado, domingo, e na segunda ela não veio a esta unidade escolar. Nesse meio tempo, com quem estava a criança? De sexta, após você vir aqui na creche reclamar a situação, né, até a terça-feira, na verdade, porque a criança só voltou na terça. Com quem essa criança esteve esse meio tempo? Bem, ele estava com a mãe dele, em seguida a mãe dele disse que ele tinha ido para a avó dele. São as pessoas que habitualmente cuidam da criança. Isso, no caso quem cuida do meu filho é a mãe dele, quem fica ali 24 horas, fica ali na semana toda é a mãe dele. O que você, assim, como pai, queria ressaltar, assim, com relação a essa denúncia feita, né, contra, né, principalmente a pessoa da professora, né, uma denúncia pública que tomou proporções bastante desagradáveis, primeiramente contra a pessoa da professora e segundamente contra a creche Manuel Neco, que me parece que vocês, aqui também a mãe está presente na mesma sala, é uma instituição que tem prestado belíssimos serviços, né, à comunidade. Eu desconheço, eu pessoalmente, né, eu conheço a creche Manuel Neco por proximidade, por ter pessoa que eu tinha proximidade, trabalhava aqui, mas eu queria saber, assim, a sua opinião. Você já tinha ouvido falar de algo assim, dessa natureza, envolvendo o nome desta creche? Não, que eu saiba, não. E, Josieldes, eu gostaria de saber se você sabe, logicamente, naturalmente, do vídeo que circulou nas redes sociais, né, da utilização de stories, onde, inclusive, infelizmente, foi usada a imagem da criança, né? Eu quero saber, assim, o que é que vocês acharam e se vocês têm concordância com esse tipo de coisa. Bem, eu tive conclusão sobre o vídeo, tive ciência do vídeo depois que a tia dele me mandou uma mensagem, né? E pediu para mim dar uma olhada nos stories dela. Eu até o momento eu não sabia que tinha se tratado, né? Quando eu fui olhar, beleza, eu deixei isso pra lá. Não sabia a propagação que iria dar, né? Isso aí. E de uma coisa assim, virou uma dor de cabeça pros pais, não pra ela. Ela mora lá em Fortaleza. A gente já convive ali com um menino ali 24 horas. Se tornou uma dor de cabeça ali, foi pros pais, né? Vocês receberam muitas mensagens, muitas directs nesse sentido, José? Muita coisa, muita gente falando sobre essa questão? Recebi as mensagens tanto de colegas de trabalho, como amigos próximos, perguntando se era meu filho. Tinha muitas das pessoas que diziam assim, João, é uma crueldade isso ali. Aí, não, mas na verdade as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Sabe o que está gerando ali no vídeo, mas não sabe o que foi que aconteceu realmente. No vídeo relata uma coisa, na realidade foi outra. Mas você confia na instituição, confia na creche Manuel Neco Teixeira? Confio. Porque o único relato que teve sobre isso do meu filho foi somente isso aí, só sobre a mancha mesmo no braço. E que foi resolvido por mim, pela diretora do colégio. No mesmo dia eu cheguei para a diretora e conversei com ela. Tive um diálogo ali, tanto com a professora como com a diretora, olho a olho, para ver o que era que ia resultar, né, nisso. Como você falou em relação à questão judicial,
Foi uma acusação muito grave, né? E essas acusações elas precisam ser provadas, né? Se você chega e acusa uma pessoa, você tem que provar que aquilo aconteceu. E com base nisso, a gente já tomou as providências, né, cabíveis, foi feito os boletim de ocorrência e a gente vai em frente. A gente quer que apure e a gente quer que os responsáveis por isso sejam punidos, né? Inclusive, essa página, que é muito sensacionalista, que não nos procurou para ouvir a versão da escola. Se o problema for envolvido, se tem as partes envolvidas, todas as partes têm que ser ouvidas, né? É a forma correta de se fazer um jornalismo, é ouvir as partes envolvidas. Então, assim, a gente vai tomar essas providências, já estão sendo tomadas, na verdade, já foram encaminhadas, e a gente quer que apure, quer que a sociedade tenha um retorno disso, né? Para não ficar essa imagem, uma imagem que ficou manchada, a nossa instituição. E nós não temos essa imagem aqui. A nossa imagem é de carinho, é de cuidar da criança, é de acolher a criança e a família. Muito obrigado, então, Tassiane. Vamos aguardar, né, pessoal, o prosseguimento, né, o desenrolar de toda essa situação. Estamos aqui, Portal Itapipoca, para exatamente ajudar no esclarecimento e realmente fazer justiça com o nome aqui da SEI Manuel Neco Teixeira, da qual nós conhecemos o trabalho e sabemos que ela é pautada, sobretudo, pela responsabilidade, pelo carinho e pela atenção com as crianças e com os seus pais.